É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar a respeito das grandes dúvidas que às vezes o povo de Deus tem. Nós somos temerosos, a verdade é essa. E é um fato narrado, porque assim, deixa eu explicar melhor. A pessoa quando está com os olhos voltados para Jesus Cristo, ela não pode ter seus olhos postos no mundo, porque o mundo é muito turbulento. É muito cheio de aflições, de angústias, de dores, de decepções, de medos. Então, quando você está com os olhos postos em Deus, mantenha seus olhos postos em Deus. Há um fato narrado no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, os irmãos conhecem bem, quando Jesus caminhou sobre as águas e Pedro pediu para ir ao encontro dele e submergiu. Jesus mandou que seus discípulos fossem adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Então o mestre despediu a multidão e foi ao monte para orar. Em princípio, esta não seria uma situação complicada para os 12, porque alguns deles eram pescadores profissionais experientes e sabiam navegar muito bem. Além disso, a visibilidade era boa, pois o dia ainda estava claro. Certamente poderiam atravessar o mar sem que Jesus estivesse com eles. O início da viagem parece ter sido muito tranquila. Contudo, o tempo passou, a tarde chegou, de repente a noite também. Começou uma ventania e o mar ficou bravio. A noite caiu e eles não conseguiram chegar ao outro lado. Já estavam no meio do mar, mas o vento contrário não os deixava avançar em busca do seu destino. Viram-se então em apuros, em perigo, correndo o risco de naufragar e talvez até de perderem suas vidas. Eram homens experientes, mas estavam no meio da tormenta. Podemos comparar esta cena às nossas vidas, ou a algum momento vivido por cada um de nós. Temos tantos alvos, propósitos, objetivos. Queremos chegar a algum lugar, alcançar a concretização dos nossos sonhos e projetos. No primeiro momento pensamos que conseguiremos sozinhos, por conta própria. Afinal, somos fortes, capazes, experientes, pensamos. Sabemos aonde vamos, conhecemos a rota, conhecemos realmente para onde chegar, temos os remos em nossas mãos, conhecemos as velas, a maré. Entretanto, o tempo passa e a tempestade vem. A noite chega e os ventos se tornam contrários. Os impedimentos se multiplicam e muitas forças querem nos impedir e estão na contramão dos nossos planos. Quando procuramos a ajuda dos nossos amigos, vemos que todos estão no mesmo barco que nós, enfrentando as mesmas dificuldades, às vezes com mais medo do que nós mesmos. Quantas vezes você procura uma palavra amiga de um amigo e ele está numa situação pior do que a sua? No meio do mar revolto, os discípulos perderam o controle da embarcação que era arremessada pelas ondas de um lado para o outro. Porém, o texto nos diz que na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles. O Mestre não os abandonou. Vemos naquele versículo a manifestação da misericórdia divina. Todavia, eles podem ter questionado por que Jesus demorou tanto. Nossa ideia de tempo é diferente da ideia de tempo que tem Deus. Afinal, Deus vive na eternidade e nós vivemos aqui na ansiedade. Queremos tudo imediatamente. Esperar é um sacrifício para cada um de nós, principalmente para o homem moderno. Muitas vezes Deus não nos socorre imediatamente porque Ele tem um propósito nisso. É o tempo necessário para valorizarmos mais a Sua presença em nossas vidas, clamando pelo Seu nome em oração. Enquanto isso, esgotam-se as nossas forças, nossos recursos, nossa autoconfiança. Somos desafiados a crer somente nele, somente em Jesus Cristo. Jesus vem ao encontro daqueles que estão no meio da tempestade, perdidos, amedrontados, até mesmo desesperados. Muitos momentos da vida se parecem com aquela situação dos discípulos. A tormenta de cada um pode ser o conflito conjugal, a separação, a solidão, a enfermidade, o desemprego, o aperto financeiro, a falência, a perda e conquistas ao longo da vida. Nesse momento difícil é preciso erguer os olhos e ver somente Jesus. Ele é a nossa única e verdadeira esperança. E Cristo vinha andando sobre o mar, pisando sobre aquilo que os discípulos temiam. Ele é soberano, domina sobre todas as coisas e supera todas as nossas expectativas. Os discípulos não viram, não reconheceram. Jesus então lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eles estavam amedrontados, desanimados, mas o Senhor lhe trouxe a sua palavra para encorajar, erguer e animar. Ainda hoje, esse é o efeito da palavra de Deus sobre nós. Nos ergue, nos anima e nos dá a certeza de que Deus está no controle de nossas vidas. Pedro, como sempre foi o mais impulsivo, o mais atirado do grupo, disse a ele: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem, Pedro. Jesus veio até nós, mas nós também precisamos ir até ele.
Ou seja, Ele nos socorre, mas nós precisamos crer e aceitar a sua ajuda. Não vamos esperar que Ele resolva tudo sem o nosso conhecimento ou sem a nossa participação. Pedro precisou sair do barco e caminhar até o Mestre. Apesar de toda a complexidade da situação, os discípulos ainda confiavam no barco. Precisavam confiar apenas em Jesus. O barco é aquele último recurso terreno que nos impede de caminhar com o Senhor Jesus. Precisamos descer, renunciando àquilo que nos impede de nos aproximarmos e confiarmos em Deus. Pedro desceu, mas 11 discípulos continuaram a bordo daquele barco. A maioria não foi tão longe. Todos queriam o Mestre, mas não estavam dispostos a correrem grandes riscos para se aproximarem dele. As maiores experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados. Isso não significa fazer loucura, mas apenas atender a palavra de Deus, saindo da zona de conforto, indo além dos limites humanos. Pedro ouviu a voz do Mestre dizendo: "Vem, Pedro." Sobre a palavra de Jesus, Pedro depositou a sua fé. Além de crer, ele também agiu. Temos então a palavra fé e a ação. E o resultado disso é milagre. Aos olhos humanos, a ação de Pedro era um suicídio, perda total, era o fim. Ele poderia morrer. Contudo, aquele ato de fé era o início de uma jornada extraordinária para viver o sobrenatural de Deus. Jesus não arrancou Pedro do barco. Ele precisou demonstrar o exercício de sua própria vontade ao descer. Era uma questão de escolha, de decisão, de iniciativa. Da mesma forma, Jesus continuou chamando a muitos. Ele diz: "Vem." Ele nos chama para uma vida sobrenatural, para andarmos sobre as águas, como Pedro andou. Ali aconteceu o imprevisível, o improvável, o impossível. Pedro encontrou segurança e firmeza no meio da instabilidade. Se você crê em Jesus, o impossível pode acontecer. Deus pode trazer soluções inimagináveis. Contudo, isso não se concretiza simplesmente a partir da nossa vontade, embora possamos pedir como Pedro fez. O fato determinante é uma palavra de Jesus a nosso favor. Se crermos na palavra de Deus e agirmos de acordo com ela, em obediência, o sobrenatural de Deus vai acontecer em nossas vidas. Pouco depois de descer do barco, tendo dado alguns passos sobre as águas, Pedro começou a afundar. Por que isso aconteceu? Está escrito que ele sentiu o vento forte. O que percebemos com os sentidos físicos pode ser contrário à fé. Para andar com Jesus não podemos depender de sentidos ou sentimentos. Vamos sentir, ver e ouvir muitas coisas contrárias, mas a nossa fé deve estar firmada na palavra de Deus, na rocha verdadeira que é Jesus. O fato de Pedro ter começado a afundar nos mostra a fragilidade humana, até mesmo dos grandes homens de Deus. Todos os apóstolos viram que Pedro não era infalível nem igual a Jesus, mas dependente dele. Assim, a nossa fé não pode depender dos servos de Deus que conhecemos hoje ou daqueles que já morreram. Quando começou a afundar, Pedro clamou pela ajuda de Deus, fazendo a mais curta de todas as orações: "Senhor, socorre-me", ou seja, "Senhor, salva-me dessa situação." Não adiantaria pedir ajuda a outra pessoa. Pedro clamou ao Senhor e foi salvo da morte. Da mesma forma, em se tratando da salvação das nossas almas, só Jesus pode nos ajudar, pois só Ele é o Salvador. Está escrito: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Romanos 10:13. Naquele momento, todos os discípulos foram salvos, porque Jesus entrou no barco e o vento cessou. Aquela circunstância tão adversa foi útil para que eles conhecessem um pouco mais sobre Cristo, seu poder e sua divindade. Assim acontece com cada um de nós. Deus permite que passemos por situações difíceis para que tenhamos novas experiências pela fé e conheçamos um pouco mais. Teremos então novos motivos para louvá-lo e adorá-lo. O versículo 34 nos diz que eles chegaram ao outro lado do mar. Sozinhos não conseguiriam, mas com Jesus no barco a chegada é garantida. Não vamos desistir nem naufragar. Muito além de alcançar nossos objetivos neste mundo, o mais importante é que com Jesus chegaremos ao reino celestial e com Ele viveremos eternamente. Fica com essa palavra no seu coração. Deposita sua confiança somente nele, somente em Jesus Cristo, e Ele salvará a tua vida e da tua família. Que a paz de Deus esteja no teu coração, hoje e sempre. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.